Amigos que estavam acompanhando até agora o caso de polícia, está no ar o nosso Tambaú Debate nesse dia. Olha só, 25 de maio de 2017, você vai acompanhar comigo o programa, comigo e com o professor União, que o governo do estado diz que vai investigar boatos da lista adulterada de servidores da saúde, a polêmica em torno da lista dos codificados do governo do estado da Paraíba. Prefeitura entrega a reforma da escola Dom Marcelo Pinto Carvalheira, no bairro de Paratibe. Ato público da Frente Brasil Popular agita o cenário político nacional ontem em Brasília e aqui na capital também, né? Pedindo a saída do presidente Michel Temer. A crise política afeta a economia do nosso país. E claro, para debater esse assunto, a gente vai receber no programa hoje Nelson Rosas, que é economista e ajuda a gente a entender esse cenário complexo da nossa economia. A partir de agora, você participa e ajuda a fazer o Tambaú Debate, através do Facebook, na fanpage da TV Tambaú e também com o telefone da Luciana aí, o 3015-3737. É o nosso Tambaú Debate que já está no ar. Boa tarde, minha gente boa, boa tarde para você que acompanha o nosso programa nesta quinta-feira, hoje ainda movimentando, né, tudo que vem lá de Brasília com relação a esses protestos. Ontem Brasília literalmente pegou fogo. Deixa eu ir direto porque ainda é assunto em todo o cenário nacional, inclusive com a nossa reportagem lá do SBT Brasil, trazendo um pouco dos protestos ontem, inclusive com quebra-quebra, vandalismo e incêndios lá nos ministérios da República. Vamos ver. Esplanada em guerra, cada lado com sua arma. Do alto, um gramado tomado por confusão, explosões, correria e caos. Manifestantes colocaram fogo em pedaços de pau, placas, para evitar a passagem de policiais aqui na esplanada dos ministérios. Desse lado de cá, os manifestantes derrubaram vários banheiros químicos para fazer uma barricada e se proteger dessa troca, desse confronto com os policiais. Mas desse lado de cá, várias bombas continuam sendo jogadas de efeito moral para tentar juntar os manifestantes e evitar que eles cheguem próximo do Congresso Nacional. A tropa da polícia pressionava, mas quem estava ali protestando resistiu, partiu para cima e a tensão só aumentou. O efeito desse confronto não poderia ser outro. Eu tava no chão, viu? Eu tava no chão, ele mirou e acertou. São covardes! Uma ambulância, por favor, aqui perto do caminhão! Ambulância! Vários feridos, policiais também. Esse manifestante teve a mão estilhaçada por uma bomba. O ar de Brasília ficou difícil de respirar. Várias latas de spray de pimenta foram descarregadas. A fumaça branca das balas de efeito moral agora dão lugar a uma fumaça preta. São vários banheiros químicos que foram queimados por manifestantes. Daquele outro lado lá também, outros banheiros queimados. No meio da tarde e da confusão, era impossível precisar o número de detidos pela polícia, mas foram vários. Vários também foram os manifestantes, 35 mil segundo a Secretaria de Segurança Pública, um número bem maior de acordo com a CUT, 200 mil pessoas. Pessoas que vieram de várias cidades, de caravanas, cerca de 500 ônibus. Tudo começou assim, tranquilo, uma grande marcha para ocupar Brasília e protestar contra o presidente Michel Temer. O clima começou a esquentar depois que o protesto chegou ao ponto onde não poderia passar. Essa barreira formada pela polícia. A partir dali, as reivindicações se transformaram em violência por todos os lados. Olha, aqui em João Pessoa, aqui na nossa capital, também teve protesto, né? A Frente Brasil Popular realizou um ato público contra o presidente Michel Temer no Parque da Lagoa. O grupo percorreu as ruas próximas ao Parque da Lagoa, onde teve ações de panfletagem nas paradas de ônibus, e esse protesto foi motivado após a delação premiada dos donos da JBS, que envolveu o presidente Michel Temer em escândalos aí de corrupção. Mesmo com todo esse tumulto no cenário nacional em Brasília, as votações no Congresso não pararam, tá? É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Vamos lá.
Depois das 8 da noite na esplanada, só alguns pedestres e militares. 1.500 soldados vão reforçar a segurança. Eles ocuparam as ruas de Brasília depois que o presidente Temer assinou um decreto autorizando o uso das Forças Armadas para garantir a ordem no Distrito Federal. Os sinais de destruição estão por todo lado. Quase todos os 17 edifícios dos ministérios foram atacados. Em frente ao Ministério da Cultura ficou a carcaça de uma geladeira que foi retirada do prédio e incendiada aqui do lado de fora, próxima de uma barricada feita com telhas e cadeiras que também pertenciam ao prédio, além deste bebedouro completamente destruído. Nem o semáforo foi poupado pelos vândalos. Os manifestantes invadiram o prédio, pegaram computadores e queimaram. As pedras atingiram até o 3º andar do ministério. Funcionários da segurança aguardavam a chegada da perícia. A Biblioteca Nacional e o Museu da República foram pichados. Pontos de ônibus destruídos. Servidores públicos foram liberados do trabalho. Em meio a toda essa confusão, a base do governo seguiu com os trabalhos no Congresso. Em protesto, a oposição abandonou o plenário da Câmara. Os governistas aproveitaram a oportunidade e aprovaram 6 medidas provisórias, entre elas a que aumenta o tempo de carência para a concessão do auxílio-doença. Muito bem, apesar de toda essa confusão, você acompanhou aí que as votações continuam no Congresso, né? A tentativa do presidente Michel Temer de manter essa agenda aí, de tentar empurrar, mesmo que a contragosto, algumas reformas que são difíceis nesse momento para ele, inclusive a reforma da Previdência. Ontem, professor União, o presidente Michel Temer chegou a assinar um decreto presidencial trazendo as Forças Armadas, né, para defender lá a ordem, segundo ele, mas aí hoje, temendo o agravamento desse enfrentamento político, dessa deterioração de sua imagem, ele já revogou esse decreto. Boa tarde, professor União. Boa tarde, Guto. Boa tarde ao doutor economista que hoje nos vai dar uma aula aqui proveitosa para todos nós. Ô, Guto, eu sou coisa rápida, só diferente dos manifestos. Você veja, o manifesto aqui na cidade de João Pessoa foi realmente um manifesto, com as pessoas educadas, o cara entregando a mensagem. A gente sabe que pela UAS, esse Temer, não tem condições de continuar à frente do governo brasileiro, todo mundo sabe disso. Agora, o cara chamado, esse pessoal em Brasília, manifestante, né, eles não são manifestantes, eles são terroristas. Porque o cara quebrar. O que é que tem a ver o Ministério da Cultura com os caras incendiaram, quebraram e incendiaram um acervo? Okay. Entendeu como é que é? Atingir as pessoas com violência sem medida. Isso é manifesto? Não, isso são atos terroristas. Entendeu? Que as pessoas foram agredidas. Entendeu? Gente que ficou dentro do Ministério podia ser incendiado. Então o manifesto foi feito esse aqui em João Pessoa. Esse em Brasília eu acho que foram atos, acima de tudo, de terrorismo, entendeu? E briga entre facções, né? Uma que está no Congresso e a outra que está fora do Congresso. Muito bem, nossa conversa hoje, claro, todo esse efeito político acaba afetando, né, bastante a crise econômica, e o nosso convidado hoje é o economista Nelson Rosas, como o professor colocou, nos dá uma aula, nos ajuda a entender um pouco desse cenário conturbado que o nosso país está vivendo. Nelson, me diz uma coisa, diante desse cenário aí, quais são os maiores problemas que a gente enfrenta agora, nesse momento? Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Tambaú Debate. Antes de começar, boa tarde, Guto, boa tarde, professor União, boa tarde, ouvintes. A situação que a gente está vivendo nesse momento é mais ou menos a continuação do que vem acontecendo nos outros dois últimos anos, né? O país entrou numa crise, isso é um movimento mais ou menos normal nas economias dos países capitalistas mais avançados. A economia nunca se desenvolve em linha, ela se desenvolve em ciclos de crescimento e recessão, e por acaso o Brasil entrou nesse ciclo exatamente nos 2 últimos anos. Quando a economia entra em período de desaceleração, os governos têm 2 alternativas. Ou intensificam, através da política econômica, podem intensificar essa desaceleração, ou através também da política econômica podem amaciar ou reduzir o impacto dessa recessão. O problema que aconteceu aqui conosco é que, tanto no final do governo passado como no início desse governo, as políticas que foram adotadas intensificaram essa recessão. O fato é que a crise, que já a economia por ela própria já havia criado no Brasil, essa crise foi aguçada e intensificada graças às políticas econômicas indevidas que foram adotadas no último ano do governo anterior e no primeiro ano do atual governo. Portanto, a situação ficou muito, muito difícil. Ô, doutor, quer dizer que nós trocamos
trocamos meia dúzia por... Seis por meia dúzia. Seis por meia dúzia. Exatamente. Mudou só a cor, né? O Temer de branco, e a de azul e a Dilma de vermelho. Mudou a cor, mas a política foi a mesma e foi ainda mais intensificada, não é? Foi mais intensificada. O resultado, quer dizer, eu não quero falar do resto das bandalhas que aconteceram, né? Eu estou me restringindo apenas... Não, aqui é o caráter técnico a questão é técnico da área, obviamente. A questão é econômica. Agora, então, em uma crise, a crise se dá principalmente porque não há consumo. As pessoas não conseguem consumir aquilo que está sendo produzido. Então a gente vê aqui no Brasil, isso é típico. Os pátios das fábricas se enchem de automóveis, os fabricantes de ônibus ficam com os ônibus também encalhados. Toda a indústria do chamada linha branca fica com as geladeiras, os fogões, tudo encalhado, porque não tem quem seja capaz de comprar. Ora, num ambiente desse tipo, qualquer política que seja utilizada para tentar resolver ou diminuir esse impacto tem que ser uma política de gasto de dinheiro, aumento do emprego. O Estado tem de abrir a mão. As políticas adotadas no mundo todo são chamadas políticas anticíclicas. Esse é o termo técnico que é utilizado. É política para jogar dinheiro em circulação para ver se as pessoas começam a comprar. Ô Nelson, sobre esse aspecto... Se as pessoas não começam a comprar, a indústria vai parar, não vai produzir. Perfeito. E aí a coisa chega ao ponto que nós chegamos. Ô Nelson, sobre esse aspecto que você está colocando, desse estímulo ao consumo, a iniciativa do governo em liberar o FGTS, você mensura que pode impactar mais na frente, ou seja, apesar dessa crise agora? Não, eu acho que já está impactando. Eu acho que foi uma boa medida que o governo tomou, essa de liberação do FGTS. E já tem algum resultado. Só que isso é uma gota d'água diante do desemprego, não é? A gente com 14 milhões de desempregados, diante da baixa dos salários, as demissões e a própria restrição, o orçamento restritivo que o governo está adotando, cortando gastos, tudo isso só faz contribuir para piorar. Num ambiente hostil desse tipo, em que você não tem consumo, as empresas param, e qual é o investidor que vai querer investir? O que se sabe é que a indústria nacional como um todo, ela tem o que é chamado, né, de capacidade ociosa gigantesca. A capacidade ociosa em certos ramos da indústria chega a atingir 60%, 70%. Qual é o empresário que vai investir? Se ele tem na sua fábrica 60% ou 70% do seu potencial instalado parado, ninguém vai investir. Essa é a situação trágica que a gente está vivendo. Ora, professor, diante disso, pois não. Essa crise econômica, a crise política que a gente está enfrentando, só vai botar água, né, no moinho para baixo. Com certeza vai piorar a situação econômica. Ô professor, deixa uma para a gente poder ir para o intervalo. Vamos lá. Ô professor, de professor para professor, só que eu sou professor do esporte. Eu lhe perguntaria o seguinte, no governo Dilma, essa história da taxa Selic, todo mundo se assombra quando mexe com ela. A taxa Selic no governo Dilma foi uma das mais altas de todos os tempos no Brasil. Então o doutor Temer, por que ninguém consegue mexer nessa coisa chamada taxa Selic? E o economista Nelson Rosas continua com a gente no programa e vai nos ajudar a entender também os cenários possíveis, né? Como é que fica a economia? Vamos dizer, Temer é teimoso, continua lá, né? Não sai. Tranca-se a pauta no Congresso. Ou sei lá, de repente ele decide renunciar, eleições diretas, indiretas. Ele ajuda a analisar todos os cenários também no próximo bloco. Fica com a gente aí. Para fechar o mês, no Armazém Paraíba tem Smart TV de 40 polegadas por 1.559. É uma Smart TV de 40 polegadas por 1.559. Celular, escolha a marca, é só R$10,69,90. Tablet é só R$12 de R$22,90. O split de 9.000 BTUs é só R$999. O refrigerador duplex Electrolux fica por R$1.199. A cama box com auxiliar sai por R$12 de R$43,90. E o conjunto estofado é só R$12 de R$69,90. É fim de mês no Armazém Paraíba. O Grupo Marquise é presença que marca o desenvolvimento do país. Marca também pelo cuidado com o meio ambiente, pelo conforto 5 estrelas e pelos encontros de lazer e diversão. Marca pelo bem viver, pelo conteúdo de qualidade, pela inclusão social e pela estrutura que garante os melhores negócios. Esse é o Grupo Marquise, presença que marca a Paraíba e o Brasil. Eu sou Amanda Leite, fã do programa Com Você, e vou mostrar para vocês como o programa é feito. Vamos agora conhecer os bastidores do programa? Bom dia, meninas!
É assim que se faz entretenimento.